E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, o vídeo de hoje é sobre o Campeonato Brasileiro e a nossa situação. Pois é, eu tô aqui na página do GE, né? Mais precisamente na parte do simulador do Brasileirão 2024. E nesse vídeo vamos simular os jogos restantes aí do Campeonato Brasileiro e vamos ver se eu consigo salvar o Corinthians nessa simulação. Pois é, eu vou simular aqui os jogos atrasados e o restante do campeonato, né? Tá na rodada 25, né? É a rodada que o Corinthians cumpriu no último jogo. Então, eu vou simular os jogos atrasados e vou simular também as 13 rodadas finais do Campeonato Brasileiro e vou tentar salvar o Corinthians. Eu vou colocar resultados aqui que eu acho que vão acontecer. Eu vou tentar ser realista e talvez um pouquinho clubista, né? Mas eu vou tentar ser o mais realista possível, tá bom? E vamos ver se eu consigo salvar o Corinthians, né? Então, vamos lá, vamos começar essa simulação do Brasileirão, as 13 rodadas finais, mais os jogos atrasados, hein? Então vamos lá. Pegando aqui, vamos começar pelos jogos atrasados, né? Tô na primeira rodada. Vamos ver aqui. A primeira rodada com o jogo atrasado é a quinta rodada, tem Grêmio e Criciúma, tá? E são adversários que estão perto do Corinthians, é um confronto direto aí contra o rebaixamento. Eu acredito que dê vitória do Grêmio. Eu vou colocar a vitória do Grêmio 2-0 contra o Criciúma, que não é um visitante tão bom assim. O Criciúma, então, eu acredito 2-0 Grêmio, tá? Vamos lá, sexta rodada tem Atlético Mineiro e Grêmio. Aí, né, o Grêmio distanciaria um pouquinho do Corinthians vencendo o Criciúma. É um jogo meio complicado, o Atlético Mineiro oscila muito. Eu vou colocar 1-1 esse jogo, né? 1-1 o jogo em Belo Horizonte, beleza. Vamos lá. Sétima, oitava, nona rodada, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª rodada. São dois jogos, Bragantino e Internacional, um jogo interessante aí. Eu acredito que dê empate esse jogo, 2-2, jogo em Bragança. E Cuiabá e Juventude na Arena Pantanal, né? Eu acho que o Cuiabá vence 1-0 esse jogo. O Juventude, se não me engano, é o pior visitante do Brasileirão. Então, eu acho que o Cuiabá vence 1-0 o Juventude, né? Vamos lá. 17ª tem dois jogos, Internacional e Flamengo. Não interessa muito a gente. Eu vou postar em 1-1 esse jogo no Beira-Rio. Beleza? Fluminense e Atlético Paranaense, aí é um jogo que nos interessa muito, né? E assim, tentando ser realista, galera, eu acredito que o Fluminense vença esse jogo. Eu vou colocar 2-1 pro Fluminense. Não, 2-0. 2-0 Fluminense. O Atlético Paranaense vem muito mal fora de casa e o Fluminense vem numa crescente, então eu acredito que dê Fluminense, infelizmente. Mas eu vou torcer pro Atlético pelo menos arrancar um empate aí, né? Vamos ver. O empate seria bem melhor pra gente, mas sendo realista, eu acho que o Fluminense vence esse jogo, né? Aqui, ó. 19ª rodada, 3 jogos, né? 3 jogos. A 19ª. Tem Inter e Fortaleza no Beira-Rio. Um jogo interessante. Eu acho que dá empate 1-1. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Um jogo interessante também. Eu acho que o Paranaense vence 2-1. O Atlético Paranaense, 2-1. Vasco e Cuiabá. Eu acho que o Vasco vence o time do Cuiabá 3-0 pro Vasco. O Vasco vem muito bem em casa no Brasileirão, então eu acho que o Vasco vence. E o Cuiabá muito mal fora de casa, né? E aí, é isso aí, todo mundo com 25 jogos, né? A situação do Corinthians, assim, tá a 3 pontos do Criciúma e do Juventude, né? Que eles têm jogos atrasados. E eu simulei que o Criciúma e o Juventude perdem, respectivamente, para Grêmio e Cuiabá, correto? E o Fluminense vencendo o Atlético Paranaense se distanciou um pouco, né? Então vamos ver as 13 rodadas finais aí, vamos ver se o Corinthians escapa. Vamos ver, eu vou simular todos os jogos aqui, tá? Inter e Cuiabá, 2-0 Inter. Bahia e Atlético Mineiro, 2-1 Bahia. São resultados que eu acho que vai acontecer, né? Botafogo e Corinthians, pra mim é um confronto difícil pra gente. Sendo realista, eu acho que perderemos esse jogo, por mais que eu vá torcer para uma vitória ou até o empate, eu acho que a gente perde, o Botafogo vem muito bem em casa.
Mas enfim, eu vou torcer pra ganhar, obviamente. Eu tô tentando ser realista aqui. Bragantino e Grêmio, jogo interessante, eu acho que dá 1 a 1. Atlético Goianiense e Vitória, eu acho que dá 1 a 0 Atlético Goianiense. Tá aqui, 1 a 0. Cruzeiro e São Paulo, jogo interessante. Eu acho que o Cruzeiro vence 2 a 1 São Paulo. Flamengo e Vasco, eu acho que dá empate esse jogo. Eu acho que dá um empate animado, eu vou colocar um 3 a 3 Flamengo e Vasco. Palmeiras e Criciúma, pra mim, infelizmente a porcada ganha. Vou colocar um 4 a 2 Palmeiras. Atlético Paranaense e Fortaleza, jogo interessante. Eu acho que o Fortaleza vence. Fortaleza vence 2 a 1. Juventude e Fluminense, Juventude embaçado no Alfredo Jaconi. Eu vou colocar empate em 1 a 1 esse jogo. Beleza. Vamos lá. Rodada de número 27. Grêmio e Flamengo. Jogo interessante também, eu vou colocar 2 a 2. Vitória e Juventude. Eu acho que o Vitória vence 2 a 1 Juventude. Vasco e Palmeiras. Eu acho que dá empate 2 a 2 esse jogo. São Paulo e Internacional. Eu acho que o São Paulo vence 1 a 0. Cuiabá e Cruzeiro. Eu acho que dá Cruzeiro esse jogo. Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá tende a ser rebaixado. 2 a 0 Cruzeiro. Atlético Mineiro eu acho que vence o Bragantino 1 a 0. Fluminense e Botafogo. Jogo interessante, hein? Eu acho que esse jogo... Eu acho que dá empate 1 a 1. Bom, Corinthians e Atlético Goianiense. Pô, obrigação ganhar esse jogo, Corinthians, pelo amor de Deus. Eu vou postar em 2 a 0 Corinthians. Fortaleza e Bahia. Eu acho que dá Fortaleza 2 a 1. Criciúma e Atlético Paranaense. Eu acho que dá Criciúma 1 a 0, tá? Estamos a 1 ponto aí do Juventude, né? Ainda continuamos na zona. Rodada 28. Inter e Vitória no Beira-Rio. Eu acho que dá Inter 2 a 1. Bahia e Criciúma 2 a 0 Bahia. Botafogo e Grêmio. Jogo interessante. Eu acho que o Botafogo vence 3 a 1 o Grêmio. São Paulo e Corinthians, cara. Eu acho que o Corinthians consegue arrumar um empate no Morumbi. Eu vou postar em 1 a 1 esse jogo. Atlético Goianiense e Fluminense. Pra mim dá Fluminense 1 a 0. Cruzeiro e Vasco 2 a 1 Cruzeiro. Flamengo e Atlético Paranaense. Pra mim dá Flamengo 2 a 0. Palmeiras e Atlético Mineiro. Pra mim o Palmeiras ganha 2 a 1. Fortaleza e Cuiabá. Vou postar em 3 a 0 Fortaleza. E pra mim o Juventude vence o Bragantino 2 a 1 em Caxias. Vamos ver. Estamos a 2 pontos do Criciúma. Ainda estamos na zona. Vamos lá, rodada 29. Grêmio e Fortaleza. Eu acho um jogo interessante. Pra mim, 1 a 1. Bahia e Flamengo. Eu acho que dá Flamengo 2 a 0. O Vasco pra mim 2 a 0 no Juventude. Bragantino e Palmeiras 1 a 1. 1 a 1 esse jogo. Pra mim o Cuiabá perde pro São Paulo 2 a 1. Atlético Mineiro e Vitória. Acho que dá 1 a 0 Atlético Mineiro. Fluminense e Cruzeiro. Jogo interessante esse, hein? Vou postar em 2 a 2. Corinthians e Inter, gente. Confronto muito interessante. Se o Corinthians jogar com disposição, com vontade, eu acho que dá pra vencer. Vou postar em 2 a 1 Corinthians, tá? Vamos ver. Atlético Paranaense e Botafogo. Pra mim dá Botafogo 1 a 0. E Criciúma e Atlético Goianiense. Pra mim o Criciúma vence 2 a 0. Beleza. Continuamos na zona, mas empatados com Juventude e Atlético Paranaense. Beleza. Aí o número de vitórias é contra o Corinthians, né? Rodada 30 agora. Internacional e Grêmio. Um Grenal, né? Pra mim, Internacional vence 1 a 0. O Vitória, pra mim, vence o Bragantino 2 a 1. Botafogo 2 a 0 no Criciúma. São Paulo, eu acho que vence o Vasco 2 a 1. Atlético Goianiense 1 a 0 no Cuiabá. Cruzeiro, jogo interessante, hein? Pra mim dá Cruzeiro 2 a 0 no Bahia. Fla-Flu. Vou postar aí 1 a 1. Corinthians e Atlético Paranaense. Bom, o Atlético Paranaense não vem tão bem fora de casa. Então eu vou postar em 1 a 0 Corinthians, que a gente vence esse jogo. Aí saímos da zona, finalmente. Na rodada 30. Fortaleza eu acho que vence o Atlético Mineiro 2 a 1. E eu acho que o Palmeiras ganha do Juventude 2 a 0. Fora de casa, beleza.
O Botafogo lidera e o Fortaleza na cola ali. E a gente saiu da zona, foi pra 12º lugar. Beleza. Olha como é a importância de ganhar os jogos em casa. Contra Inter, Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Grêmio e Atlético Goianiense, 2-0 Grêmio. Vitória e Fluminense, pra mim dá Fluminense 2-1. Vasco 1-0 no Bahia. Bragantino e Botafogo, eu acho que dá 1-1 esse jogo. Cuiabá e Corinthians, cara, eu acho que dá pro Corinthians ir lá e ganhar 1-0. Atlético Mineiro e Internacional, pra mim dá 1-1 esse jogo. Flamengo, pra mim, faz 3-1 no Juventude. Palmeiras, pra mim, vence o Fortaleza 2-0. Atlético Paranaense, Cruzeiro, pra mim, 1-1. Criciúma, 1-1 com São Paulo. Beleza. Aí estamos bem distantes da zona, hein? 6 pontos. Eu tô sendo um pouquinho clubista. Né? Eu acho que dá pra vencer esses jogos que eu tô colocando aqui, galera. Enfim. 32ª, Internacional 2-0 no Criciúma. Bahia, pra mim, 1-1 com o São Paulo. Pra mim o Botafogo vence o Vasco 2-0. Bragantino 2-1 no Cuiabá. Atlético Goianiense 2-2 com o Atlético Mineiro. Cruzeiro, eu acho que ganha do Flamengo 2-1. Fluminense e Grêmio, eu acho que dá Fluminense 1-0. Aí Corinthians e Palmeiras, cara, interessante, hein? Eu vou postar 1-1 esse jogo, mas torcendo pro Corinthians vencer os porcos, né? 1-1, vou postar. Eu acho que o Atlético Paranaense vence o Vitória 2-0 e Juventude 2-2 com Fortaleza. Beleza. Vamos na rodada de número 33 agora. Internacional, 1-0 no Fluminense. Vitória e Corinthians, jogo bem complicadinho, hein? Vou postar aí 1-1. Eu acho que o Corinthians consegue, acho que dá pra vencer Salvador, mas eu vou postar em 1-1. Botafogo 2-0 no Cuiabá. São Paulo 2-1 no Atlético Paranaense. Atlético Goianiense 1-1 com o Bragantino. Cruzeiro 2-0 no Criciúma. Flamengo 2-1 no Atlético Mineiro. Acho que a porcada vence o Grêmio 2-0. Fortaleza 2-1 no Vasco. E Juventude pra mim vence o Bahia 1-0. Beleza. É isso aí. Estamos a 5 pontos da zona, né? Rodada 34. Grêmio e Juventude. Eu acho que dá empate esse jogo. 1-1. Bahia e Palmeiras. Vou postar em 1-1 também. Bahia e Palmeiras. Eu acho que o Vasco vence o Internacional 1-0. Bragantino 1. São Paulo 1. Cuiabá pra mim perde pro Flamengo 2-0. Atlético Mineiro e Botafogo. Vou postar em um 2-2. Fluminense e Fortaleza. Interessante. Vou postar em... cara. Vou postar em 1-1, vai. 1-1. Corinthians e Cruzeiro. Cara, um jogo interessante. Eu acho, cara... É o reencontro com o Cássio, né? É o Cássio voltando à arena pela primeira vez, não sendo jogador do Corinthians, né? Imagina o Corinthians fazendo gol no Cássio, mano. Cara, eu acho que eu vou postar em 1-0 Corinthians, sendo um pouquinho clubista. Atlético Paranaense 2-0 no Goianiense e Criciúma 2-1 no Vitória, tá? Isso aí. Vamos à rodada de número 35. Estamos a 6 pontos da zona, quase escapando. Internacional 2-1 no Bragantino. Bahia 2-0 no Atlético Paranaense. Botafogo 3-1 no Vitória. São Paulo 2-0 no Atlético Mineiro. Atlético Goianiense 1, Palmeiras 3. Cruzeiro, pra mim, ganha do Grêmio 2-0. Fluminense 2-1 no Criciúma. Corinthians e Vasco. O Vasco era os freguês, né, gente? Pô, eu vou postar em 1-0 Corinthians. Na Neoquímica Arena, 1-0 Corinthians. Fortaleza e Flamengo, 1-1. Juventude e 2-0 no Cuiabá, tá? É isso aí. Rodada 36. Grêmio e Atlético. Grêmio e São Paulo. Eu acho que o Grêmio vence 2-1. Vitória, 1-1 com o Fortaleza. Vasco, 2-0 no Atlético Goianiense. Bragantino, 1-1 com o Cruzeiro. Cuiabá, pra mim, vence o Bahia 2-1. Atlético Mineiro 2-0 no Juventude. Flamengo, eu acho que
vence o Inter 1 a 0. Palmeiras e Botafogo, jogo interessante, pra mim dá 1 a 1. Atlético Paranaense e Fluminense pra mim dá 0 a 0. Criciúma e Corinthians 1 a 1. Meu palpite. Faltam 2 rodadas, o Corinthians 47 já escapou, né? E eu tô colocando resultados, galera, que assim, se o Corinthians continuar nessa batida aí do desempenho que foi contra o Flamengo, se o time realmente começar a jogar bem, coisa e tal, ter mais raça e dedicação nos jogos, dá pra fazer esses resultados, tá? Tá bom? Vamos lá. Rodada 37. Pra mim o Inter... Eu acho que o Inter vence o Botafogo, 2 a 1. Vitória e Grêmio 1 a 1. Vasco 2 a 0 no Atlético Mineiro. São Paulo 3 a 1 no Juventude. Atlético Goianiense 1 a 1 com Fortaleza. Cruzeiro e Palmeiras 1 a 1 também. Para mim o Fluminense vence o Cuiabá 2 a 0. Corinthians e Bahia, jogo interessante. Para mim o Corinthians vence 2 a 1. Atlético Paranaense e Bragantino 1 a 1. E Criciúma e Flamengo, pra mim o Flamengo vence 2 a 1. Vocês veem que nos jogos em casa que temos pela frente agora, eu acho que o mais complicado é o clássico com o Palmeiras. Porque olha os adversários, Bahia, Inter, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Vasco. Assim, são adversários acessíveis e dá pro Corinthians vencer em casa, gente. O Corinthians vai escapar do rebaixamento se aproveitar o fator Neoquímica Arena, cara. A Neoquímica Arena vai ser muito importante na reta final, cara. Aí na última rodada, Grêmio e Corinthians, eu vou apostar, cara. Eu vou apostar em 1 a 1. Bahia 2 a 0 no Atlético Goianiense. Botafogo pra mim 2 a 1 no São Paulo. Aí pra mim o Botafogo é o campeão brasileiro. Melhor que a porcada, né? Bragantino pra mim vence o Criciúma 1 a 0. Criciúma rebaixado. Cuiabá e Vasco 2 a 2. Atlético Mineiro pra mim vence o Atlético Paranaense 2 a 1. Flamengo 4 a 1 no Vitória. Palmeiras 2 a 0 no Fluminense. Fortaleza 1 a 0 no Internacional. E o Cruzeiro 2 a 1 no Juventude. É isso aí. E assim ficou a classificação final. Na minha simulação aqui, sendo um pouco clubista e um pouco realista, né? Eu tentei pelo menos mesclar. O Corinthians escapou com folga do rebaixamento. Ficou em 11º, 51 pontos, tá? E na minha simulação aqui, o 17º fez 39. O Juventude com 40 escapou. Então assim, galera, talvez uma pontuação com menos de 45 se o Corinthians fizer, talvez escape. Talvez, né? Na minha simulação aqui, o Juventude com 40 escapou, né? Enfim, e pra mim, Criciúma, Vitória, Cuiabá e o Atlético Goianiense são rebaixados. E assim, na minha visão, galera, pro Corinthians realmente escapar, eu acho que os maiores adversários são justamente Juventude e Criciúma. Eu acho que são esses os adversários que temos que torcer contra. São os mais fracos ali, entre os times perto da gente, certo? Então se esses times começarem a tropeçar e o Corinthians aproveitar o fator mandante, se o Corinthians aproveitar o fator mandante, sai da zona de rebaixamento e não cai, tá? É claro que tem jogos mais difíceis aqui, vai. Vamos ver aqui. Tipo, vai, contra o Bahia. Bahia é um time embaçado. Vamos ver, 1 a 1, por exemplo, esse jogo. Aí cai pra 49, ainda fica suave. Vamos ver. Isso se o Corinthians não jogar tão bem assim, né? Contra o Vasco eu acho que vence. Aí contra o Cruzeiro, o adversário mais complicado. Talvez 1 a 1. Aí vai pra 47, ainda fica bem confortável. Vamos ver aqui, rodada 33... aqui, o clássico com o Palmeiras, né? A porcada vem sempre enchendo o saco da gente. Se acontecer da gente perder, por exemplo, vai... Infelizmente, né? Eu vou ficar muito puto se isso acontecer. Mas se a gente perder, 46. Ainda fica muito bem. Aí 11ª, Cuiabá. Vai, vamos supor que o Corinthians jogue mal lá, empate com o Cuiabá. 44, ainda fica bem. Rodada 30, Atlético Paranaense. Deixa eu ver aqui, rodada 29 com o Inter, vai. Outro adversário chatinho, 1 a 1. Aí vai pra 42, ainda fica fora da zona. Então assim, galera, dá pro Corinthians escapar. São Paulo, um clássico, no Morumbi, talvez a gente perca, vai pra 41, ainda escapa. Então assim, galera, dá pro Corinthians escapar, tá? Mas tem que aproveitar muito os jogos como mandante, tá? Se, por exemplo, conseguir ganhar, vai, do Inter aqui, ó, 2 a 1, por exemplo. Aí, vai, pega no Bahia lá na rodada 37, aí vence o Bahia, 2 a 1. 45, olha aí, ó, já atinge os 45.
Então, cara, na minha visão, o Corinthians só depende dele. Depende dele. Se aproveitar o fator mandante e conseguir fazer um resultado ou outro fora de casa, escapa. O Corinthians tem que aproveitar o fator Neoquímica Arena como aproveitou contra o Flamengo, pra escapar, na minha visão, tá? Então assim, galera, eu acho que dá sim pro Corinthians escapar. Eu confesso que eu ainda não confio 100% nesse time, tá? Porque esse time já jogou bem outras vezes e depois voltou a nhaca de sempre, enfim. Então não me surpreenderia se assim, jogou bem contra o Flamengo, ganhou. Aí volta a nhaca contra o Juventude, aí joga mal pra cacete com o Botafogo, não me surpreenderia, tá? Mas eu quero acreditar que dá pra escapar e depende do Corinthians. Pra mim depende só do Corinthians escapar. Aproveitando a arena e conseguindo um resultado ou outro fora de casa, dá pra escapar do rebaixamento. Depende do Corinthians. Depende dos jogadores jogarem o que sabem, como jogaram contra o Flamengo. E é isso, tá? E essa é a minha simulação, galera, tá? Eu acho que dá sim pro Corinthians escapar do rebaixamento. E é isso, né? E pra mim o Botafogo vai ser o campeão, melhor que a porcada, né? Porque toda hora porcada campeão não dá. Pelo amor de Deus, Botafogo, não pipoca de novo. E é isso, eu acho que dá sim pro Corinthians escapar do rebaixamento, tá bom? E é isso, galera. Se vocês quiserem, façam a simulação no GE, tá? E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, por favor. A gente vai ficar na Série A, se Deus quiser, a gente vai ficar na Série A, cara.